Olá! Sejam todos muito bem-vindos, abençoados e abençoadas. Eu sou Pedro Kelly. Você está no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu queria te fazer um convite para que você, nos próximos minutos, nos acompanhe, porque hoje eu quero compartilhar um assunto que eu penso que é de interesse geral. Que assunto é esse? O assunto, o tema do nosso assunto hoje é o que é a inteligência espiritual. Se interessou? Não saia daí que eu volto já já. Abençoado apóstolo Pedro Kelly, aqui é o Ivanir de Volta Redonda. Quero compartilhar com todos meu testemunho sobre a vida financeira, que estou colhendo o que plantei há anos atrás. E a minha fala para os que talvez tenham dúvida é que perseverem na semeadura,
que a colheita certamente virá no tempo certo, sabendo que a colheita, a semeadura e a colheita é uma lei, e lei é lei. Um abraço a todos, abençoados. Obrigado. Isso, abençoados. Quero aqui primeiro agradecer a todos vocês que me ajudam, que colaboram comigo para que essa palavra corra e alcance cada vez mais pessoas abençoadas e abençoadas. Se você ainda não está inscrito no canal, aqui do lado tem uma foto minha. Clique nessa foto, clique em inscrever-se, clique no sininho, clique em todas. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Dê um clique aí, dê um like, isso me ajuda, porque o YouTube entende que aquilo que a gente faz interessa para alguém e eles mesmos, então, tratam de promover aquilo que a gente faz. Baixe o aplicativo da Rádio RCC para o teu celular, entre lá na lojinha de aplicativos, escreva Rádio RCC. E aí você vai ter a graça de Deus que eu ministro 24 horas por dia com você. Agradeço a todos vocês que me respaldam. Declaro infinitamente mais a multiplicação sobre a semente que você tem enviado aqui para o Ministério Reconciliados com Cristo. Se você quiser que tua foto apareça aqui, ó, nessa vinheta que a gente vai ver, mande para cá por esse WhatsApp 21 99104 8388 e a gente vai incluir aí, tá bom? E o último anúncio, se você deseja uma ministração aí aonde você congrega, no salão que você se reúne, com o grupo de pessoas que você tem aí sob seus cuidados, faça contato comigo. Terei imenso prazer em ir pessoalmente até aí colaborar com a sua congregação para que esta palavra corra. Lembrando que o Ministério Reconciliados com Cristo não tem o chamado de colocar a nossa placa, nosso nome como Reconciliados com Cristo, aí no seu local. Não, é só a palavra. Reconciliados com Cristo é só aqui. Aí será o nome que o Senhor tiver colocado no teu coração. Eu só quero ter a oportunidade de ministrar essa palavra aí para o grupo que você reúne. Tá bom? Vamos à nossa vinheta com a galeria da Família da Fé RCC e já eu volto com o tema O que é inteligência espiritual? Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. É isso. Estamos transmitindo pelo YouTube hoje, somente. Gostaria que você dissesse teu nome aí no nosso chat, no bate-papo, e em que cidade você está, porque eu queria saber aonde nós estamos chegando, tá bom? Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. Se quiser uma ministração, uma palestra nossa aí onde você está, faça contato comigo pelo nosso WhatsApp. Bem, o assunto de hoje é uma pergunta ou uma frase, não sei. O que é a inteligência espiritual? Eu penso que esse é um assunto desconhecido da grande massa de cristãos, vamos dizer assim. E do sistema religioso eu nem quero falar, porque eu tenho convicção que os amados irmãos que estão ali não tiveram a felicidade ainda de conhecer o que é essa maravilha chamada a inteligência espiritual. Como sempre, eu vou colocar aqui uma lembrança para você do fundamento. O apóstolo Paulo disse que você é edifício de Deus. Eu também, claro. Nós somos edifício de Deus, né? E todo edifício, ele precisa ter as suas paredes levantadas em cima do fundamento. Se você conhece de construção, você sabe do que eu estou falando.
Então, a pessoa pode levantar a parede onde der na cabeça. Porém, quando ela puser a laje, vai rachar a parede. Entendeu, né? Estou fazendo aqui essa comparação de você como edifício de Deus, e para que você não rache no teu entendimento, eu tenho que apresentar para você o fundamento sobre o qual eu vou colocar mais um tijolinho dessa grande construção que é o edifício de Deus, que é você. Então, o arquiteto que foi chamado por Deus como perito para colocar o fundamento foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, nem Tiago, nem João. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, no verso 9, abre aspas aqui para o fundamento. Por esta razão, eu também, Paulo, desde o dia que eu ouvi falar de vocês, Paulo ouviu falar daqueles abençoados daquela região lá. Não cesso de orar por vós e pedir para que vocês... Olha o que Paulo pedia em suas declarações, orações, confissões a Deus. Ele pedia para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Fecha aspas aqui para o perito arquiteto. Se você quiser ser sincero, fazer uma análise fria, você chega à conclusão de que os nossos amados no sistema religioso, abençoados e abençoadas também, eles não conhecem a vontade de Deus. Pedro Kelly, como é que você fala isso? Preste atenção. Se você for a um lugar qualquer congregar no sistema religioso, você vai encontrar que o pecado ainda está vigorando, que o diabo ainda está com sede, vivo, que o inferno está com as portas abertas, que a lei de Moisés ainda está vigorando, e essas e outras coisas mais. Então, por que eu digo que essa não é a vontade de Deus e digo que, portanto, fazendo essas coisas, eles não conhecem a vontade de Deus? Porque Cristo na cruz deu fim a essas coisas, destruiu o diabo, removeu o pacto da lei, que era contra nós, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Acabou com essa história de inferno, e eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, tirou o pecado. Então, depois dele já não tem nem diabo, nem inferno, nem pecado, nem obrigações mosaicas. E se você entra numa congregação e existe um detalhe, qualquer uma destas coisas e mais outras que eu não falei aqui, você chega à conclusão que aqueles abençoados lá estão passando tempo sem conhecer a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando via ou ouvia falar de um grupo que estava começando a receber a sua ministração, através de um de seus colaboradores, ele tinha essa confissão e essa oração. Olha, desde o dia que eu ouvi falar de vocês, eu não cesso de agradecer a Deus e orar por vocês para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Deus não quer que você esteja expulsando demônios hoje em dia. Deus não quer que você esteja se vendo em pecado. Entendeu? Por quê? Porque essas coisas ele mesmo tirou do meio. Então você vê aqui, você percebe que o apóstolo Paulo não foi a Colossos. Ele escreveu essa carta. Essa carta foi escrita entre os anos 60 e 62 da nossa era, durante a primeira vez que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma. Ele esteve preso lá numa casa, porque ele era cidadão romano, estava passando uma perseguição lá naquela região lá, queriam matar ele, você sabe dessa história? O sobrinho de Paulo escutou, olha, vão matar meu tio. Ele foi, procurou o tio, Paulo, tio, estão tramando aí, os judeus estão em jejum, fazendo jejum, dizendo que só vão comer depois que te matarem. Aí ele falou assim, faz um favor, chama o tribuno. Quando ele chamou o soldado que estava a cargo, o tribuno não, o centurião, o guarda lá que estava a cargo, falou, olha, eu tenho título de cidadão romano, eu apelo para César. Então transferiram Paulo para Roma, porque se o soldado deixasse ele ali e acontecesse alguma coisa ruim com ele ali, o soldado ia ser cobrado, porque Paulo tinha um título de nobreza daquela época ali. Então ele foi para Roma e na primeira vez que ele esteve preso, ele escreveu várias cartas, Filipenses, e essa aqui também foi escrita por ele,
E ele disse assim, note bem, ele falou aqui, desde o dia que eu ouvi falar de vocês. Ele ouviu quem? Falando dele, eu anotei aqui, um camarada, um abençoado, né, chamado Epáfras, que era um colaborador do apóstolo Paulo, que estava ministrando naquela região lá. Entendeu? Como vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, colaborador, né? Que para vocês é um fiel ministro de Cristo. Paulo não podia estar em todo lugar. Pedro Kelly hoje pode, desde que você tenha aí onde você está um sinal de internet. Então o meu Epáfras é a companhia que te serve internet aí onde você está. Porque aí onde você está, você me ouve, me vê. Paulo não tinha isso, ele tinha que mandar Timóteo. Nesse caso aqui de Colossos, ele estava junto com Timóteo em Roma, preso. Paulo estava preso e Timóteo estava ali ajudando ele. No verso 1 e 2, né, você vê que Paulo não estava sozinho naquela prisão. Ele estava preso, os demais estavam ali em apoio a ele. Pois bem, então o apóstolo Paulo tinha esse rogo. Ele tinha essa ocupação, não pré-ocupação, ele tinha essa ocupação. Qual era? De trabalhar para que as pessoas tivessem os olhos do entendimento iluminados, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então o programa de hoje visa responder a você isso aqui. E eu quero basear a nossa palestra em 3 perguntas. Primeiro, o que é a inteligência espiritual? Segunda pergunta, onde ela reside em você? Terceira pergunta, para que a inteligência espiritual serve? Eu poderia estar ouvindo de alguns de vocês agora, Pedro Kelly, isso é relevante ou não? Eu falei, peraí, você que vai resolver se é relevante ou não, você que vai responder isso aí, né? Então, primeira pergunta e primeira resposta para esta pergunta. O que é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual é um comportamento gerado pelo conhecimento da tua posição espiritual. Ponto. Isso é agir com inteligência espiritual. Se eu tenho a inteligência espiritual ativada, eu não vou no sistema religioso. Por quê? Porque é como se eu quisesse estudar e entrasse numa creche, num jardim de infância, para me ensinarem o quê? A, E, I, O, U. Não, essas coisas na minha mente são rudimentos, como está em Hebreus capítulo 6. Então a inteligência espiritual, ela me faz compreender a minha posição espiritual. E se eu começo a me comportar de acordo com a minha posição espiritual, eu já não vou me comportar como um menino. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora eu não faço mais coisas de menino, porque a inteligência espiritual foi ativada. Então a inteligência espiritual é um conhecimento que gera em você um comportamento. Entendeu? Se você pega a tua Bíblia aí, você vê que a inteligência espiritual está escrito com E minúsculo espiritual. Então é algo comportamental. Não é místico. Se você estava pensando que era alguma coisa mística, por favor, eu já te disse várias vezes que quando está com E minúsculo é comportamental, verdade, abençoado? Então, segunda resposta, onde reside a inteligência espiritual? Bom, ela reside na consciência, tua consciência. E tua consciência é o espírito, agora com E maiúsculo, tá bom? Os sociólogos, psicólogos, psiquiatras, todas essas pessoas da área de humanas, elas usam a palavra consciência e eu respeito isso. Porém, como a minha área é de espiritual, sendo um teólogo com alguma especialização aí, que não vem ao caso aqui eu dizer, eu associo a consciência ao espírito. O que para eles é consciência, para você e para mim, é claro que não tem nada de consciência, é o espírito, entendeu? É aquilo que é capaz de falar na tua mente, olha, isso está errado, hein? Olha, isso aí não está legal não, hein? Olha, se você se meter a fazer isso aí, você vai defraudar aquela pessoa que te respeita, que você ama, e você já sabe, essa vozinha que você tem, que alguns dizem que é a consciência, e nós sabemos que é a voz do espírito. Então,
A inteligência espiritual reside no espírito. Quando o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, uma coisa que você vai lembrar, ele disse assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele estava falando para pessoas que tinham, vou usar essa expressão aqui, com licença, tinham a consciência adormecida. Na verdade, eles tinham a consciência espiritual em relação à sua posição espiritual adormecida. Então, eles eram levados, igual aquele negócio na água, né? Boiando e indo para onde a maré carregar. Ele estava falando, levanta, peraí. Então, a inteligência espiritual ela reside na consciência, que é o espírito. Por isso é que você não pode faltar uma das nossas palestras e ministrações, porque aqui eu ativo a mente de Cristo em você. Ativando a mente de Cristo em você, eu estou ativando a tua consciência espiritual. Eu estou ativando a tua inteligência espiritual, que não tem nada a ver com 2 vezes 2. Isso é inteligência carnal, matemática. A inteligência espiritual tem a ver com a tua posição espiritual e as coisas do espírito, né? E a terceira e última resposta é: para que serve a inteligência espiritual? Que aqui é a prática. Eu não faço uma palestra de uma coisa que você não possa usar hoje. Se algum dia... eu não vou ministrar a graça que seja para um futuro distante. A graça que eu ministro é para você usar hoje. Today. Ela serve para ativar na sua vida, abençoada e abençoado, o contexto desta carta. E agora sim entra o verso 10, que é o verso seguinte de Colossenses capítulo 1. Para que serve a inteligência espiritual? Para que você tem que receber essa informação que ativa em você esse conhecimento, essa inteligência espiritual e faz você se comportar como um cristão maduro? Como é que se comporta um cristão maduro? Sabendo alguns detalhes. Para que serve a inteligência espiritual? Verso 10, Colossenses 1, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Entendeu? Aqui, andar dignamente diante do Senhor não está falando de não fumar e não beber. Está falando de você respeitar aquilo que ele resolveu. Porque se você não fuma, não bebe, não tem um divórcio em cima, paga tuas contas, teus compromissos em dia, nunca passou um cheque sem fundo, não xinga palavrão, isso é andar dignamente diante da sociedade. Você não faz mais que a tua obrigação. Andar dignamente diante do Senhor, dentro do contexto, me entenda bem, do que o apóstolo Paulo está falando aqui, é você respeitar que o diabo foi destruído. Então, você, se quer andar dignamente diante do Senhor, você não pode trazer o diabo vivo de novo aí na sua congregação. Senão você não está andando dignamente diante do Senhor. Você está se tornando um transgressor, uma transgressora, porque você está trazendo à vida aquilo que Cristo já matou. Quando você exige lei, quando você faz reunião de oração, imposição de mãos, esse negócio de unção, derramamento de unção, isso são coisas do velho pacto. Entendeu? Isso na graça, no novo pacto, isso não existe. As pessoas que praticam essas coisas não estão andando dignamente diante da vontade do Senhor pelo simples motivo de que sua inteligência espiritual não está ativada. Porque o verso 10 é contexto do verso 9. Quando eu ouvi falar de vocês, não cesso de orar por vocês, pedindo a Deus que encha vocês de todo o conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis do modo digno como se deve andar diante de Deus. Aí você vai resolver se a inteligência espiritual serve para alguma coisa ou não. Porque eu conheço pessoas muito sinceras com Deus, muito honestas ali, com Deus, sinceras, honestas diante de Deus, sabe? Que juram que estão
fazendo as coisas corretamente diante de Deus e não estão. Por quê? Porque frequentam determinados lugares onde não conhecem essas coisas. E se você está indo num lugar onde você não conhece o que eu estou te dizendo nesse momento aqui, nesse tremendo estudo, nessa tremenda palestra, abençoado, você está desperdiçando o teu tempo. Tem uns dias eu ministrei um tema chamado desperdício. Entre aí no nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC, e assista esse tema. As pessoas estão desperdiçando vida, porque estão indo a lugares, se submetendo a supostos líderes que não têm os olhos iluminados genuinamente pela graça de Deus. E dessa maneira, estão ministrando na vida dessas pessoas um passatempo. Sacou? Então, o que é a inteligência espiritual? Agora você já sabe. Onde ela reside? Também já sabe. Para que ela serve? Também já sabe. Bacana isso, né? Agora eu quero passar aqui a ministração de prosperidade. Te interessa a prosperidade? A muita gente te interessa. A ponto de reclamarem comigo, tiveram a ousadia de reclamar comigo, que eu tinha que, a partir de então, no final de todo o tema, ministrar uns minutinhos de prosperidade para que as pessoas possam experimentar a prosperidade da parte de Deus. Porque existe muito engano por aí. Eu não vou demorar muito nesse momento, mas eu quero regar essa semente aí no teu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo disse assim, abre aspas, porque vocês já conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vocês se fez pobre, sendo ele rico, para que vocês, através da sua pobreza, fossem enriquecidos. Se você ler o contexto, eu não vou ler aqui, porque eu não vou ficar aqui lendo isso tudo para você. O apóstolo Paulo está falando aqui da semente financeira de colaboração que as congregações diversas que o apóstolo Paulo tinha pastoreando, semeavam a ele. No outro verso, ele vem dizendo, eu vou dar meu conselho aqui a vocês. Isso, semear, né? Convém a vocês, que vocês já começaram antes, não só a fazer, mas também a querer, desde o ano passado. O apóstolo Paulo tinha conhecido esse povo aqui há pouco tempo e fazia já mais de um ano, eles já estavam com o proceder de semear no ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ele compara aqui, ele fala assim, olha só, abençoados, Cristo nunca foi pobre, sendo rico se fez pobre, para que através dessa pobreza, a pobreza dele não era andar no burrinho, nem andar descalço, nem com roupa rasgada não, tá? A pobreza dele, que Paulo está falando aí, é se vestir de carne, porque Cristo é Deus, ele não era o Filho, não existe trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não, o que existe é um só Deus com várias manifestações. Ali era o próprio Deus, toda a plenitude de Deus estava nele, em Cristo. O trono estava vazio. Deus estava na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que ele disse, se essa gente aí soubesse quem eu sou, jamais teria me crucificado. Mas como eles tinham que me crucificar, sim ou não? Tinham. Porque senão, ai de nós, né? Se Cristo não tivesse pago o preço que pagou. Então eles não podiam saber que ele era o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos o mesmo. Até hoje você não sabe quem é o Pai, Filipe? Filipe era um dos que andavam com Jesus de Nazaré. E está cheio de Filipes por aí. Então, abençoado, Jesus tinha tesoureiro. Você tem tesoureiro? Não sei se você tem uma empresa e talvez tenha um tesoureiro. Mas você, como pessoa física, você não tem tesoureiro. Jesus sustentava no mínimo 24 pessoas, né? 12 famílias. Se você botar na média de hoje, 4 pessoas por família, olha só, vezes 12, quantas pessoas são, né? Quase 50. Jesus sustentava eles. Ele tinha uma bolsa, que era um tesouro, onde era
recolhido ali, ele administrava aquilo tudo ali. Ganhava presentes caros, já começou quando nasceu, que ele ganhou presentes caros, inclusive ouro, né? E tudo. Então, pagava impostos. Jesus pagava impostos. E ensinava que tinha que pagar. Dai a César o que é de César, hein? Tem gente que reclama do governo, mas não paga imposto. Tem gente que reclama do governo, mas faz gatunete. Assim como tem gente que se aproveita das minhas palestras e não semeia. Aí não prospera. E depois fica assim, puxa, na minha vida nada dá certo. Não vai dar, porque você tem um caminho. Entendeu? Você tem um caminho. Esse capítulo de 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, ele fala sobre prosperidade. Né? 2 Coríntios 9, 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó, você é livre para semear o que você quiser, inclusive zero, nada. Porém, isto eu digo, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com abundância, colherá abundantemente. Ou seja, quem resolve o que quer colher é a pessoa na hora de semear. Mas não é obrigado, claro que não é obrigado. Entendeu? Então a tua prosperidade, você que me pediu que ministrassem aqui, vocês, né, que ministrassem sobre a prosperidade, a tua prosperidade está muito ligada a semear no ministério que te instrui. Se é este aqui o ministério que te instrui, espiritualmente você está obrigado a semear aqui. Se você é instruído lá na Igreja Batista, semeia lá. Por favor, o certo é o certo, verdade? Agora, se o que te dão lá não te alimenta e você tem que correr para cá para se alimentar, então você tem que semear aqui, abençoado. Para você poder sair da aparente escassez que, quem sabe, algumas pessoas ainda estejam aí, né? Então eu preparei aqui. Abençoado apóstolo Pedro Kelly, aqui é o Ivanir de Volta Redonda. Quero compartilhar com todos meu testemunho sobre a vida financeira que estou colhendo o que plantei há anos atrás. E a minha fala para os que talvez tenham dúvida é que perseverem na semeadura, que a colheita certamente virá no tempo certo, sabendo que a colheita, a semeadura e a colheita é uma lei, e lei é lei. Um abraço a todos, abençoado. Obrigado. A tua vida material vai entrar numa outra etapa de glória e você então vai se recordar das palavras deste louco. Eu sou louco. O apóstolo Paulo também era. Ele dizia, oxalá vocês me suportassem. Suportem mais um pouquinho da minha loucura. Domingo, às 10h30 da manhã, tem mais loucura. A loucura que salva os crentes. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Compartilhe essa mensagem. Não deixe de semear. Muito importante você semear agora. E se você deseja uma ministração aí no local onde você está reunindo os abençoados, na tua congregação, fale comigo através do WhatsApp para a gente combinar isso. Ok, abençoados? Declaro você reinando em vida. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, melhor madrugada, até domingo às 10h30 da manhã, com outro tema maravilhoso sobre a graça de Deus. Espero ter colaborado com a tua vida, porque tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.